Olá, bom dia, tudo bem? Estou aqui, professora Ana Paula, para dar uma aula para vocês sobre ciências humanas, abordando um pouquinho mais da geografia, certo? Mas eu não estou sozinha, eu estou aqui com a professora Mara, que vai estar acompanhando o chat e vai estar nos ajudando naquele momento em que você traz a sua pergunta, sua questão, sua resposta. Então vamos lá. Bom dia, crianças dos segundos anos que estão aí em casa com com as suas famílias, uns cuidando dos outros, enquanto nós estamos aqui, direto da TV Educação e o Centro de Mídias de São Paulo, também cuidando das aulas de vocês. E para essa aula ser bem bacana, eu conto com a interatividade. Vocês precisam responder as perguntas da professora Ana Paula, fazerem perguntas também, tá bom? Até mais! Então, nesse momento vai ter o nosso chat. Nas atividades, o que eu preciso? Que você participe, que você tente fazer da melhor forma. É um momento de interação, diferente da sala que a gente ouve vocês falando, aqui é escrevendo. Então aproveita para chamar o papai, a mamãe, essa atividade. É legal ter algum adulto que possa estar apoiando vocês, interagindo com vocês para ajudar na resposta aqui. Tá bom? Então, nesse momento, vamos entender um assunto interessante, mas presta atenção quando for a hora do chat, porque é o momento em que vocês vão mostrar para a professora aqui se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo construir aquilo que eu estou tentando ensinar, aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje vai abordar que assunto? Qual que é o tema? A questão do dia e a noite. Vamos começar por aqui. Dia e noite, vamos tentar lembrar quais as referências que a gente tem. Que situações a gente vive de dia? O que a gente faz de dia? Que situações a gente vive à noite? Né? Será que aquilo... Vou deixar algumas perguntas para a gente já ir pensando junto. Será que tudo o que eu faço de dia eu posso fazer à noite? Será que o que eu faço à noite eu posso fazer de dia? Quais são essas diferenças? Será que o que a mamãe, o papai, a vovó faz de dia a mesma coisa que eu faço? E à noite? Então, nossa aula vai pensar sobre isso e vai pensar sobre o quê? Os diferentes tipos de atividade. Será que as atividades mudam? Vamos começar a pensar na situação. Vamos lembrar a época de escola, daquele movimento que a gente não estava em casa. A gente estava indo para a escola, vocês estavam indo para a escola, tinha outras atividades. É isso que a gente vai precisar resgatar nessa aula, né? Na hora que for responder as atividades e começar a associar algumas informações, vamos ter que pensar nesse momento. Nesse momento, a gente também continua tendo atividade, mesmo você estando em casa. O que vocês estão fazendo agora com a professora Ana Paula? Vocês estão assistindo uma aula, vocês estão aprendendo alguns assuntos, novos conhecimentos. De alguma forma, está acontecendo atividade, né? Há algumas pessoas que estão aqui nesse momento plugado? Não, estão fazendo outras coisas. Tudo isso nós vamos discorrer ao longo da aula. Então vamos lá. Passa para mim. O que eu quero nesse momento? Agora é interação de chat. O que é interação de chat? Eu vou fazer a pergunta e vou dar um tempo para responder. Assim que eu escrever na lousa, meio que encerra essa parte da atividade. Então, presta atenção. Lembra que nem todas as respostas eu vou conseguir com a professora Mara trazer aqui para a nossa lousa, mas não fica chateado, continua participando. Esse é um processo de aprendizagem e interação. De alguma forma, se não interagiu aqui, conversa com quem está em casa. Tudo isso é um aprendizado junto com o nosso assunto. Então, vamos lá. A pergunta é: atividades que fazemos. Vocês, crianças, o que vocês fazem de atividade? Me respondam. Escrevam as palavrinhas. Quem ainda tem dificuldade, chama alguém. Ou quem está assistindo na televisão, aproveita, conversa com quem está do lado. Quais são as atividades de rotina? O que vocês fazem? Né, professora Mara? É isso aí. Enquanto eles escrevem, quando você perguntou se as atividades que eles fazem de dia são as mesmas que à noite, muitas crianças já responderam que não, que são atividades diferentes. A Manuela, a Maria Fernanda, a Nathalie, a Júlia, todas responderam que não, que fazem atividades diferentes. A Natália ainda se posicionou. De dia ela brinca e estuda. E depois faz as outras atividades. Professora Mara, a impressão Vamos minha, lá. observando o chat, que eles estão falando brincar, brincar. E o estudo? Pera lá, Não, para tudo. E estudo? Estudamos. Precisa ter a rotina. A rotina é uma etapa que a gente estabelece de algumas organizações para poder administrar o nosso tempo, para o que faz de dia e o que faz de noite. Então, brincar é ótimo, é uma delícia.
aproveitem na infância. Mas só brincar não pode, né, professora? Não. Tem que ter um momento. Colocaram estudamos, Então, vamos lá. brincamos, Calma, comemos. professora, calma. Vamos lá. Eu preciso escrever, vamos pôr aqui a primeira palavrinha. Atividade. Brincar se repete bastante. Não, brincar é o top do mais, é o que mais apareceu. Brincar. Tudo bem, é legal, curtam. Situação de vivência também, que a questão do ninguém dorme, ninguém almoça, diferente. Então, eu vou organizar essa ideia do comer, tá bom? Surgiu outra almoço. Surgiu outra palavrinha? Por enquanto, não. Ah, então eu vou ajudar para pensar. Vamos ajudá-la para pensar. Já que a gente falou da comida, vamos escrever almoço. Vamos trocar a palavrinha em verbo? Jantar. Almoçar. Que tem mais a ver com ação, almoçar. Tá? Vamos lá, a gente tem 5 palavrinhas aí. E aí, o que muda em relação a essas palavrinhas? Se a gente está falando de atividade do tempo, de dia, de noite, essas atividades elas vão se diferenciar. Em que sentido? Por exemplo, brincar. Eu posso brincar tanto de dia como de noite. Ok. Normalmente, criança, a gente organiza horário. Então, a mamãe deve pedir com o papai para quê? Para brincar durante o dia, certo? Estudar. Por exemplo, se a gente olhar como referência a nossa aula agora, alunos de 2º ano, certo, professora? Certo. Estudar não é de dia e ainda é no período da manhã. Olha como vocês sabem muito mais detalhes que vocês nem percebem. Que além da questão do dia e da noite, a gente tem o período, a gente tem a questão da hora. Não é o assunto da nossa aula, mas a gente pode lembrar desses detalhes para ampliar um pouquinho nossos conhecimentos. Por exemplo, esporte. Esporte é só de dia? Talvez para criança a gente sempre procurem para vocês ser durante o dia. Mas tem muita gente que faz esporte à noite. Não tem jogo? O papai que está aí, não sei, confirma aí, ou alguém da família que gosta de futebol, porque às vezes tem mamãe que gosta, alguma tia, alguma. Por acaso não tem jogos à noite? Então tem essas referências, certo? Almoçar e jantar já estabelece um pouco essa questão de tempo na atividade, né? É que nem café da manhã. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar café da manhã. Não está em verbo, mas só para a gente pensar um pouquinho. Dá para tomar café da manhã à noite? Existe isso, café da manhã à noite? Não tem como. Então, o tempo é uma relação que mede algumas atividades, algumas organizações de atividade. E se vocês lembrarem, guarda bem isso. Quando vocês vão para a escola, tem a tal rotina que a professora põe na lousa. Que aí vem a primeira atividade de leitura, que normalmente se sugere, depois vem aula disso, aula de português ou matemática, aí vem o intervalo, o recreio, depois, tá vendo? Tudo é uma organização dentro do período da manhã. Período da tarde segue na mesma situação. Há uma organização de atividades, há toda uma estrutura, otimizando, organizando o tempo. Por isso que tem coisas que tem que ser período da manhã e outras à tarde, e outras pode variar esse período, certo? Passo para a próxima tela. E aí a gente começa a pensar, né? A gente acabou falando da outra atividade um pouquinho, e aí aquela relação, né, do dia e da noite. Na verdade, a gente podia lembrar até da aula de ciências, quando fala do movimento da Terra. Quando nossa Terra, o globo, gira, ele dá essa noção de dia e de noite. Por isso que a gente tem essa divisão de tempo. Mas isso vai ser um assunto para a aula de ciências. Nesse momento, a gente só vai pensar na questão do tempo dia e noite. E as atividades que envolvem esse dia e noite. Certo? Principalmente. Vira lá. Agora, observa bastante comigo esse quadro, tá? Eu vou passar alguns traços para vocês perceberem. Está escrito assim, quais atividades estão realizando? Eu preciso que vocês analisem e observem muito bem cada uma.
Cada uma tem uma numeração, ó. Aqui tem o número 1, a gente vai trabalhar cada uma delas, o número 2, o número 3 e aqui o número 4, tá? Na figura, a gente está falando de qual assunto nesse momento? Nós estamos falando do assunto dia e noite. Essas atividades, elas estão acontecendo em que período? Se a gente pensar bem, eu não estou vendo um céu estrelado, eu não estou vendo escuro, eu estou vendo atividades diurnas, atividades de dia, tá? Diurnas é uma palavrinha que a gente usa quando é de dia, tá bom? Vamos lá. Na atividade 1, o que eu quero? Agora é aquele momento de interação nosso do chat. O que eu preciso? Que vocês tentem escrever qual é a atividade que está acontecendo na primeira imagem, tá? Observa bem qual é a primeira imagem. Né? Eu tenho essa aqui, ó. Eu quero que vocês observem. Vamos trocar até a cor da canetinha. Vamos destacar ela. Vamos apagar isso aqui, que eu não preciso mais, esses destaques. Essa é a primeira imagem que eu quero que vocês observem. O que vocês estão vendo? Primeiro que a gente sabe que é dia, certo? Mas o que está acontecendo? Que atividade está acontecendo nela? Tentem escrever com a palavra. Pede ajuda. Tem algum adulto com você? Tem alguém que já sabe? Ou um irmãozinho mais velho? Alguém que já sabe escrever? Escreva. O que vocês conseguem enxergar? Vamos ver, professora, o que vai aparecer nessa palavrinha aí? Já estamos com respostas. O Renato colocou trabalhando, a Alexia já detalhou e colocou trabalhando na roça. O Davi colocou trabalhando na agricultura. E assim estão colocando. Então, se a gente observar aqui nessa tela, o que a gente percebe? Primeiro que a gente vê uma região verde lá atrás, ó. E aí a gente tem um trator trabalhando na terra. Então, eu poderia falar da questão do trabalho. Peraí. Aqui eu estou vendo a questão da terra. Aqui é o trator, né? E o que eu estou vendo? A questão do quê? Da parte de... Putz, agora esqueci a palavra. Agricultura. Na verdade, o cultivo da terra, ele é um trabalho, mas é uma atividade feita por adulto, por exemplo, aqui. Para poder dirigir esse trator, eu preciso de um adulto, né? Criança não pode, certo? Vamos para a atividade agora da imagem 2. Agora participe e coloque qual que é a imagem, o que representa a imagem 2. Vamos apagar agora tudo que envolve a 1, porque a gente já fez a 1. Vamos marcar agora o que tem a imagem 2. O que eu vejo na imagem 2? Já começam a escrever. O Malisson, ele escreveu, fez a referência do número 2 e escreveu estudar. Sim. E eles estão colocando, estudando. Isso é uma atividade. Isso é uma atividade. Aqui no caso, o que a gente percebe? É 2 crianças fazendo essa atividade, certo? Essa é a leitura de imagem que eu tenho. Vamos lá para a atividade 4? Atividade 4 não, desculpa, 3? Ops. Vamos lá, agora vamos para 3. E essa 3, ela tem algo diferente que a gente vai discutir sobre ela, que a gente vai falar sobre ela. Vamos lá. Pode deixar uma atividade na imagem. Olha direitinho a 3. O que tem atividade 3? Qual que é o trabalho aí da 3? Vamos lá, responda no chat o que é. Bombeiro. Só que eu acho que eu vou fazer uma segunda pergunta. Aqui está parecendo de dia, mas esse trabalho é só de dia, será? Vocês acham que é só de dia? Então, o bombeiro não salva a vida? E aí está uma diferença. A atividade de bombeiro, ela é uma atividade que pode funcionar tanto à noite como dia. É 24 horas. Ela vai percorrer tanto o dia como a noite. Porque dá para escolher período para salvar alguém? Lógico que não, né? Só que aqui foi representado no período da manhã nessa foto. Certo? E agora, a nossa última atividade. Atividade 4, que aí nós temos o que nessa atividade 4? O que vocês conseguem perceber que está acontecendo nessa atividade? Né? Vamos lá? Pode já começar a interagir no chat. Vamos lá, o que aparece? Brincando? Será que é só brincando? O que mais que poderia aparecer? Será que alguém consegue achar outra palavrinha?
Eles colocaram criança brincando, brincando, brincando. Brincando. O que tem no fundo dessa paisagem? A criança está brincando, mas ela pode estar brincando? Ou ela pode estar em outro lugar? Pensem um pouquinho, ó. O que está no fundo? E se ela estivesse, por exemplo, passeando no parque? Será que não poderia ser também? É uma atividade. O que tem no fundo, ó? Tá vendo? Então, são atividades. Só para variar um pouquinho, eu dei essa sugestão de atividade relacionada ao parque. Né? Poderia ser passeando no parque, poderia ser brincando também, porque de alguma forma ela está, né? Brincando no parque, é Brincando o que mais no parque, aparece, é o que brincando aparece. no parque. Por que é importante? Quando a gente olha a imagem, a gente tem que olhar tudo que aparece nela. Não é simplesmente uma imagem e um detalhe dela. Eu tenho que observar todos os elementos da imagem. Eu vejo aqui a criança. Se eu perceber, tem uma mão aqui, ó, porque a mãozinha dela não vai puxar até lá. Eu tenho uma outra mão, ela não está sozinha. Se eu for fazer uma leitura mesmo de imagem, tudo isso é importante. Desde o fundo até o que está na parte da frente. Certo? E aí, dúvidas? Não dúvidas? A Beatriz, ela especificou, a menina está correndo. Muito bem. Eu vi que tem gente que já está tentando escrever frase. E é uma das coisas que eu acho que segundo ano já pode escrever. Então, só uma palavrinha. Estou vendo uma menina no parque brincando. Tentem, o chat não é só palavras ou símbolos. A gente tem que usar a escrita também. Né? E aí, tá com dúvida de palavrinha? Pergunta para alguém em casa, tenta trazer. Procura ler também algumas palavrinhas que aparecem, porque às vezes ajuda também, né? Desde que corretamente. Vamos lá. Agora, eu acho que o desafio, a gente começou devagarzinho lá, mas o meu desafio com vocês agora é assim. Vão escrevendo algumas profissões, pergunte aí sobre as atividades dos adultos, para a gente fazer uma lista agora dos... O que os adultos fazem? Porque a gente começou com as crianças. Sim. Né? E aí, o que aparece? Vamos lá. Passando no parque. Eu estou vendo que tem gente que começou a escrever frase. Isso que é legal, pessoal. Quando a gente fala de interação no chat, seria aquele momento que vocês verbalizariam na sala, falaria para a professora. Como eu não posso ouvir vocês, porque nós temos um distanciamento pela tecnologia, a escrita ajuda bastante, né? Certo. Apareceu aí, professora? Então, apareceu. O primeiro aluno, Davi, colocou que os adultos cozinham. Cozinham? Que legal. Vamos lá. Vamos colocar cozinhar. E aí, eu posso de dia ou de noite? Se bater aquela fome à noite, né, professora? Dá para fazer. Vou até pôr um solzinho. De dia, dá para fazer à noite. É lógico que depende da vontade. Certo. Mas são atividades que podem acontecer. O que mais? Eles colocaram policial. Policial. Uma profissão. Polícia. Vamos lá, policial. Vamos colocar profissão, então. Agora a palavrinha de policial. Esse também tem horário como? De dia, né? Depende da escala dele. Então é uma profissão que tanto faz atividade de dia como de noite, para proteger a gente. Certo. Mais uma profissão? Vamos embora. Médica. Vamos lá. Médica. Também é uma profissão que, normalmente, o que acontece? De dia a gente vai no médico, mas quando há uma necessidade de saúde, uma questão de socorro, está doente, dá para escolher o período? Não, então a gente pode dizer que é de dia e vou pôr a lua que é de noite. Então vamos lá. Vamos, o mais Isaac citou um motorista. Então, depende também. Motorista não vai depender, professora? Sim. Tá. Também não tem como, pessoal. É uma profissão que é de dia e de noite. Principalmente a gente que chegou cedo, né? Acordou cedo hoje para aula, para estar aqui com vocês. Vamos lá. Vendedor. Então, vendedor. Vendedor. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre o vendedor. O vendedor tem dois momentos. Normalmente é horário comercial, certo?
Tem lugares que trabalham com esse horário comercial, mas com a história de ser vendedor na internet, online, quando vai lá no site para quem usa, tem horário para se comunicar? Deveria, né? Mas a gente sabe que acontece hoje essa oportunidade. Então a gente pode dizer que o vendedor, ele é uma profissão mais diurna. Mas às vezes quando, por exemplo, você vai lá, vamos pensar, num supermercado, 10 horas da noite, porque você resolveu comprar, vamos imaginar que você foi lá no supermercado comprar uma televisão, ou comprar uma coisa simples, um fone de ouvido. O que acontece? 10 horas da noite. Isso depende do horário que você vai. Então, o vendedor não vai estar na loja? Se tiver aberto, depende do horário que ela funciona. Então, é uma atividade que pode acontecer no fim da noite. Não é tão comum, a maioria é durante o dia, né, pessoal? Isso daqui é mais durante o dia. Mas existe, a gente não pode fechar o pacote de que só à noite. Só de dia, desculpa. Cabe mais uma? Cabe. Babá. Ah, mas babá? E agora, babá? Precisava explicar, é aquela babá que fica só durante o dia? Ou é aquela babá que dorme em casa? E agora? Então, pode ser de manhã e à noite. Ah, então, para a gente pensar nisso, como é, eles me respondam, o que vocês acham? A babá é à noite ou é de dia? E tem o solzinho, não tem no Emojicons? Eu acho que tem. Não sei, vocês podem descobrir se tem. Aí é uma boa descoberta. Você não escreve se é de dia ou é de noite, certo? Porque a babá, normalmente, ela fica cuidando durante o dia. Aquela situação. Ah, precisa cuidar enquanto a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. E aí, chega no período da noite. Esse é o tipo de profissão que pode variar também. Porque, de repente, vai niqui. É aquela pessoa que dorme dentro da casa onde trabalha e só de final de semana vai para a casa dela, né? Mas são atividades. Mas eles estão respondendo de dia e noite. Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo? Então, esse é o nosso último desafio, que a gente já começou um pouquinho, porque você viu que de dia é muito fácil, ou então que tem duplo. E uma profissão só à noite, uma atividade só à noite, não vale responder dormir. Tem alguma atividade que é só à noite. Por exemplo, sabe o que eu estou lembrando? Por exemplo, quando você vai pedir pizza, você consegue pedir pizza durante o dia? Agora sim. Mas antigamente era só à noite. Tenta mandar rapidinho. Pense numa profissão. Vê se alguém em casa tem esse tipo de trabalho. Bom, já responderam. Qual, professora? O Arthur colocou segurança. Boa, eu não tinha lembrado disso. Ainda bem, Arthur, que você me lembrou. Tem mais alguém? Última palavrinha. É uma atividade. Segurança. Citaram o bombeiro, o médico. Sim, mas aí são profissões. Bom, pessoal, agora a gente precisa finalizar a aula. Pode trocar meu slide. Finalizar a aula. Quero agradecer por mais uma aula junto. Obrigada pela participação. Continue interagindo, porque esse é o sentido desse trabalho de aula, sim. O chat é nosso espaço, certo? E que bom que vocês escreveram e tentaram, né, professora? É isso mesmo. E a gente agradece por mais uma aula e até um segundo momento de novo, certo? E coloca, se curtiu, se não curtiu, aproveita.